É possível receber o adicional por tempo de serviço juntamente com o adicional de compensação por disponibilidade militar, receber os dois juntos? Temos uma decisão do 10º Juizado Especial Federal aqui do Rio de Janeiro que trata disso, uma sentença procedente. Vamos analisar hoje, depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Começando esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que comparecem, a todos que compartilham nossos vídeos, todos que compartilham os nossos conteúdos no WhatsApp, nas redes sociais, que assistem, que curtem e que encaminham esses nossos conteúdos para frente, porque hoje chegamos à marca aí de 15 mil inscritos e essa semana estamos chegando a 700 mil visualizações, provavelmente até o final dessa semana. Então, vou deixar aqui o meu muito obrigado. Certo? Não se esqueçam que quinta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, nós teremos aqui a nossa live tratando dos assuntos da semana e é um momento que nós temos para um momento mais descontraído, sem corte, sem edição, para conversarmos sobre assuntos militares e outros assuntos que foram objeto de vídeos e de notícias nessa semana. E amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã, estou terminando de preparar um vídeo aqui com as perguntas que mais me fizeram aqui no canal. Então, para vocês tirarem todas ou quase todas as suas dúvidas em um grande compilado de questionamentos que estão ali organizados, são respostas sucintas e que eu consiga encaminhar e mostrar um outro vídeo mais completo que sirva até de índice para a pessoa que queira se aprofundar em determinado assunto. São quase 20 perguntas, aí 18 ou 20 perguntas, e eu acredito que vai trazer bastante esclarecimento, porque por mais vídeos que eu traga, por mais vídeos que eu faça, essas perguntas são sempre recorrentes, elas aparecem praticamente todas as semanas. E quem é novo por aqui, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, agora. Ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o conteúdo e comente, porque o seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @AugustoLeitão, onde nós temos trazido um conteúdo sempre exclusivo, trailers de vídeos e pequenos trechos, pequenas observações sobre essa matéria pertinente ao nosso canal, e o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e continue entregando ele sempre para você, sempre gerando notificação, e para que mais e mais pessoas tenham acesso. Vamos lá para o nosso assunto de hoje, a sentença que determinou a acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar e o adicional por tempo de serviço. Bom, o artigo 3º, inciso 4º da medida provisória 2215, nos traz o conceito de adicional por tempo de serviço. Vamos ver o conceito? Medida provisória 2215-10 de 2001. Artigo 3º. Para efeitos desta medida provisória, entende-se como, inciso 4º, adicional por tempo de serviço, a parcela remuneratória mensal devida ao militar inerente ao tempo de serviço, conforme regulamentação, observado o disposto no artigo 30 desta medida provisória, que nós já vamos ver. Como sabemos, a medida provisória 2215, ela extinguiu o adicional por tempo de serviço. Ele parou de ser computado, ele congelou exatamente onde estava. Vamos ver o que diz o artigo 30 e vamos ver qual foi o efeito prático disso lá em 2001. Artigo 30. Fica extinto o adicional por tempo de serviço previsto na linha C do inciso 2 do artigo 1º da medida provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que ele fizer jus até 29 de dezembro de 2000. Bom, isso gerou uma situação um pouquinho inusitada. Esse artigo, ele acabou com a contagem progressiva do adicional por tempo de serviço, mas ele assegurou quem já tinha. Então, quem tinha 1% ficou com 1%. Quem tinha 5% manteve os seus 5%. Quem tinha 32%, 35%, 30% quem tinha 30 anos de serviço, é a maior parte dos militares que já estavam na reserva nessa época, eles mantiveram e não perderam esse adicional
lá em 2001. Vamos ver o que aconteceu agora. Em 17 de dezembro de 2019, veio a Lei 13.954 e criou o adicional de compensação por disponibilidade de militar. Esse adicional está trazido no artigo 8º da Lei 13.954, no artigo 8º caput, que nós vamos ver aqui. Artigo 8º. É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva nos termos estabelecidos em regulamento. E o parágrafo 1º deste mesmo artigo 8º nos dizia que não era possível a percepção cumulativa dos dois adicionais, do adicional de compensação por disponibilidade militar recém-criado pela lei de 2019, a lei 13.954, e o adicional por tempo de serviço daquelas pessoas, aqueles militares que tinham ele guardado lá de 2001, quando ele foi extinto, certo? Mas esse parágrafo 1º do artigo 8º ressalvava ao militar o direito a receber o adicional mais vantajoso, ok? Vamos ver o que diz o parágrafo 1º. Artigo 8º, parágrafo 1º. É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso 4º do caput do artigo 3º da medida provisória 2215, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. O que foi que aconteceu em janeiro de 2020, então? A lei foi publicada em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 as Forças Armadas providenciaram a implementação já desse adicional. E de que forma? As forças então mapearam esses militares, compararam com o que eles poderiam receber de adicional de compensação por disponibilidade militar, que está lá no anexo 2 da Lei 13.954, e viram qual deles era o mais vantajoso. Implementaram na folha de pagamento o mais vantajoso. Alguns militares permaneceram recebendo adicional por tempo de serviço, por ser mais vantajoso. Outros militares passaram a receber o adicional de compensação por disponibilidade militar, por ser mais vantajoso. Já no próprio mês de janeiro, começou a ser apresentada e a ser debatida em sites militares, fóruns militares, nas redes sociais, também até aqui no YouTube foi apresentada essa tese. Era uma tese dizendo que a medida provisória 2215 havia resguardado o adicional por tempo de serviço e que isso fazia parte do patrimônio desse militar. E que então ele não poderia ser removido da sua estrutura remuneratória, e apresentava como solução a cumulatividade desses dois adicionais. Muitos militares ingressaram com essa ação judicial e agora nós temos a primeira sentença. Essa sentença é da juíza federal Angelina de Siqueira Costa. O processo é de número 500.8243.72.2020, 4025101 do 10º Juizado Especial Federal. Bom, a magistrada acabou acolhendo a tese autoral, que dizia que os fundamentos dos dois adicionais eram diferentes. O fundamento do adicional por tempo de serviço é o próprio tempo de serviço. E o fundamento do adicional de compensação por disponibilidade militar é a disponibilidade permanente, é a dedicação exclusiva. Então são dois fundamentos diferentes e que eles não podem então ser trocados, serem escolhidos ou sobrepostos. A magistrada ainda disse que a Lei 13.954, lá no seu artigo 8º, parágrafo 1º, sem justificativa, tirou o direito dos militares de receberem o adicional por tempo de serviço, sem uma justificativa plausível. E também, ao final, fechou tratando de direito adquirido, lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos fazer aqui umas pequenas considerações. Esse militar dessa ação judicial, ele foi um dos militares que teve o adicional removido, o adicional por tempo de serviço removido, e teve implementado em sua folha de pagamento o adicional de compensação por disponibilidade militar. É como se a administração pública tivesse escolhido por ele qual era o mais vantajoso e implementado diretamente em sua folha de pagamento.
nós ainda não temos uma decisão de militares que permaneceram recebendo o adicional por tempo de serviço pelo fato de ele ser o mais vantajoso e que ingressaram em juízo pedindo a cumulatividade desses dois adicionais. Há militares que pediram exatamente isso. Ainda não saiu nenhuma sentença. Vamos acompanhar. Quanto ao fato da administração pública ter escolhido pelo militar qual era o mais vantajoso, provavelmente verificou em algum programa de computador qual teria um valor maior e implementou aquele de valor maior. Quanto a isso, a administração pública será que poderia ter feito um termo de opção chamado militar a militar para que ele decidisse qual seria o adicional que lhe parecia mais vantajoso? Mas isso, além de moroso, trabalhoso, de chamar milhares de militares para assinar um documento e optar, ainda seria contraproducente, porque não afastaria ainda a questão dos fundamentos serem diferentes, serem dois adicionais diferentes e de acordo com a decisão não permutáveis, por isso que eles foram sobrepostos. Apesar de ser uma decisão de primeira instância, que é passível de recurso, é uma sentença de mérito, não é uma decisão precária, não é uma liminar, o que é uma boa notícia para militares e pensionistas, especialmente para as pensionistas, que agora, neste mês, estão tendo implementado nas suas folhas de pagamento um alto desconto de contribuição para a pensão militar. Agora, após a decisão, essa magistrada deverá abrir prazo para quem quiser apresentar recurso. No caso dos juizados especiais federais, a apresentação não é de apelação, e sim de um recurso inominado. Esse recurso leva para que 3 juízes de segunda instância do próprio juizado analisem a questão. Ok? Essa decisão recebi de muitos colegas, ex-colegas militares, de outros advogados, amigos, e eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, apesar dela já ter sido reportada em outros sites, em outros canais, nas próprias redes sociais, na semana passada. Lembrando que na quinta-feira, dia 7 de maio, nós teremos aqui no canal às 21 horas a nossa live e que às 10 da manhã de quarta-feira vai ser publicado um vídeo de perguntas e respostas, mas não é qualquer vídeo de perguntas e respostas, é um vídeo com as perguntas e respostas que mais apareceram aqui no canal desde o seu início. Ou seja, tem perguntas que a gente responde, que a gente cria um vídeo, que a gente faz um Augusto Leitão Responde e responde a maior parte delas, mas elas aparecem todas as semanas, elas são realmente recorrentes. Eu estou publicando então na quarta-feira, às 10 da manhã, esse vídeo de perguntas e respostas. Vocês tiraram todas as suas dúvidas, todas ou quase todas as suas dúvidas, ok? Não percam esse vídeo e compartilhem ele também. E se você for novo aqui, inscreva-se no canal agora, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comentem, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, @Augusto Leitão é o meu Instagram, lá eu estou colocando agora trailers de vídeos e conteúdos menores, compatíveis com o Instagram, e no nosso site você encontra todas as informações que precisa, augustoleitoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu disse para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevantes os nossos conteúdos e continue entregando ele para vocês e para mais e mais pessoas. Uma ótima semana a todos. Fiquem em casa, todos que puderem. Fiquem com Deus.